Daniel está morto. Ele partiu. Ele vai ressuscitar, eu sei que vai. O sogro de Neca recusou seu pedido de tirar o corpo da funerária. Mas, enquanto isso, do outro lado da cidade, tudo funcionava milagrosamente em favor dela. Entre 5:30 e 6 horas, saí de casa para o endereço do pai. E quando perguntei pelo senhor, o senhor Lawrence Eke Ibua, então eles me levaram até ele e eu pedi que tirassem o corpo que haviam levado para a minha funerária. Mas eles alegaram que o reverendo havia morrido em um acidente e que estava sangrando muito. Então eu pedi que levassem o corpo. Eu vi alguns sinais. Não sei o que há de errado com o corpo. Eu não quero que me assombre, porque esse trabalho é entediante, é perigoso. Bom dia. O que o traz aqui tão cedo? Quero aquele corpo fora da minha funerária. Por quê? Por quê? Aconteceram coisas na noite passada. Que coisas? O que aconteceu? Havia música vindo da sala dele. Ah, fique calmo. A música vinha da aldeia que estava festejando. O que isso tem a ver com os mortos? Não é isso. O que exatamente? Eu não sonhei, está bem? Havia música vindo da sala dele. Meu jovem, você bebeu ontem à noite? Eu não bebi nada. Tudo o que eu disse é verdade. Então, nós o tiramos da funerária, o vestimos e o colocamos dentro do caixão. Depois saímos de Owerri e seguimos para Onitsha. Entraram na gloriosa catedral, Missão da Graça de Deus, onde nosso reverendo Bonnke fazia uma vigília. Eles disseram, vamos pedir a Bonnke que ore por ele para que ele se levante de novo. Eu comecei a rir. Eu disse, está bem, me dê o dinheiro. Ela foi buscar o dinheiro e zerei a conta. Então vestimos o corpo e pedi que meu assistente me ajudasse. Contrataram uma ambulância. Eles pegaram o caixão branco dentro da sala e eu disse, está bem, eu vou com vocês, quero testemunhar. Talvez seja o poder de Deus ou o que for, eu saberei. Quando chegamos com a sirene, houve muita tensão. O pessoal da segurança queria uma autorização do governo local ou do governo federal que estava com Bonnke. Achavam que éramos pessoas ruins, queriam matar Bonnke, como na outra vez. Me empurraram para todo lado. Resisti aos empurrões e àquela tortura. Me insultaram e xingaram de tudo que foi nome, mas cederam na hora em que disse que ele estava morto, que era um homem de Deus, que as pessoas não deviam me matar, que ele havia sofrido um acidente e morrera, e que deviam nos deixar levá-lo para dentro para que Bonnke pudesse orar por ele, e que eu acreditava que ele iria voltar à vida. Os seguranças não deixaram que entrassem no local, achando que podiam ter uma bomba no caixão. O cortejo foi conduzido para um local atrás da igreja. Daniel foi retirado do caixão e colocado sobre uma mesa. As pessoas começaram a orar por ele, pedindo a ressurreição. Então o anjo disse que ia me mandar de volta ao mundo para divertir esta geração, porque seria o último aviso para ela. Com as orações, o coração dele começou a bater. A vida voltou em seu coração. Continuamos orando sem parar. Enquanto tudo isso acontecia, ele começou a respirar aos poucos, mas seu corpo ainda estava rijo. Eu me vi sendo segurado por muitas pessoas. Eu estava despido, só estava de calças. Tiraram a minha veste. Eu vi uma multidão, mais de 20.000 pessoas. Olhei para a esquerda e para a direita. As pessoas gritavam, choravam, algumas louvavam a Deus.
Então eu olhei à minha volta, não consegui entender o que estava acontecendo, porque para mim eu estava caindo e quando abri meus olhos, vi todas as mãos me segurando. As pessoas que estavam lá disseram que eu dei um pulo. Lá está o caixão. Mas já faz 3 dias que ele está aqui na funerária. É mesmo. 3 dias aqui neste caixão. Não dá para acreditar. Eu nunca vi uma coisa dessas. Eu vi a grande catedral. Era muito grande. Olhei em todas as direções e havia muita gente. Algumas gritavam, outras diziam caixão, outras diziam funerária, outras 3 dias. Eu não entendia o que estava acontecendo, porque para mim não havia se passado mais que 15 minutos. Por isso, não entendia por que estavam dizendo 3 dias. Para mim, não houve dia nem noite. Houve apenas aquele momento em que eu vivi. Então, perguntei à minha esposa o que estava acontecendo. Ela me pediu para ficar quieto até chegarmos em casa. Eles me trouxeram para casa, este lugar com minha esposa. Quando eu entrei no quarto, era 2 de dezembro. Perguntei à minha esposa o que estava acontecendo. Por que falaram do caixão, 3 dias e funerária? O que estava acontecendo? Então, minha esposa começou a olhar o meu corpo e onde haviam injetado as drogas. Ela então me perguntou se eu sabia que eu morri. E este é o atestado de óbito. E quando eu saí da ambulância, eles foram ao hospital, onde o médico confirmou que eu havia morrido e que haviam usado o equipamento para verificar. Como podem ver, verificaram o batimento cardíaco, tudo, pupilas. E de acordo com o médico, e após verificar tudo, ele confirmou que eu estava totalmente morto. Ele entregou a eles o atestado para que me levassem. Aqui diz, levar para a funerária. Relatos como esse causaram um enorme impacto no mundo, repercutindo entre os profissionais das áreas médica e científica. No passado, tais eventos eram vistos como alucinações, causados por hormônios produzidos pelo corpo durante um trauma, mas os especialistas não estão tão convencidos. As alucinações costumam ser experiências bastante desordenadas e não se comparam às ações organizadas e estruturadas que se tem na experiência de quase morte. No meu site da internet, faço a seguinte pergunta: sua experiência foi irreal de alguma forma? E fiz recentemente um estudo sobre isso. Os que viveram experiências de quase morte são enfáticos quando perguntamos diretamente: sua experiência foi irreal de alguma forma? E a resposta é um sonoro não. Nem chega perto de um sonho. Os sonhos saltam um pouco. Não costumam ter ordem nem estrutura. Com frequência, ele termina sem chegar a uma conclusão lógica na sequência dos eventos. Isso não acontece na experiência de quase morte. Ela é altamente estruturada e ordenada. Costuma ter uma parte inicial bem lógica e no final da experiência bem estruturada e ordenada, há um final também ordenado. E é quando a experiência termina. As experiências de quase morte não se parecem em nada com sonhos. Se você teve uma experiência de quase morte assustadora, não há dúvida de que quando tem essa experiência, isto o obriga a olhar para dentro de si mesmo. É uma coisa que abala a sua vida de forma avassaladora. Você precisa pensar, por que isso aconteceu? Isto é a realidade? Ela o obriga a entender o que é a realidade que acontecerá quando morrer. O Dr. Richard Kent, um médico aposentado, estuda a experiência de quase morte há muitos anos, viajando pelo mundo e escrevendo livros sobre o tema. Dos 300 casos que ele estudou, um total alarmante relata a existência de um mundo semelhante ao encontrado por Daniel Ikechukwu. É um lugar terrível e horroroso. Um lugar onde as pessoas estão apavoradas, assustadas. As pessoas, mesmo as que viram o inferno, até anos mais tarde, se horrorizam com o que viram lá. É um lugar de terror.
Devo ter entrevistado mais de 300 pessoas que tiveram essas experiências. E todas elas mudaram dramaticamente. Suas vidas mudaram com essas experiências de quase morte. Não se pode afirmar isso quanto às alucinações. Estas simplesmente não são experiências transformadoras. Enquanto nas experiências de quase morte você se encontra com Jesus Cristo, ou vê o céu ou o inferno, elas são dramáticas, instigantes e quase invariavelmente a vida das pessoas se altera em função dessas experiências. Pessoalmente, também devido ao fato de que os relatos de quase morte são tão semelhantes, não apenas entre si, mas também com a Bíblia, acredito que sejam eventos reais e que as pessoas estão descrevendo eventos reais. Quando você lê um jornal, fica sabendo de uma pessoa que teve um tipo de experiência de quase morte, deixando seu corpo e atravessando um túnel e indo para um lugar de luz. São só aqueles que chegam perto, que reconhecem Jesus Cristo. Eles o descrevem como tendo quase 1,80 m de altura, uma luz radiante, uma quantidade tremenda de luz saindo do corpo dele, do rosto, do peito, dos braços e também das pernas. Não é apenas a aparência de Jesus. É o fato de sentirem a presença de muito amor. Muitas pessoas dizem que nunca se sentiram assim, que nunca sentiram totalmente cercadas de um amor tão poderoso assim. É um amor incrível. Apesar das pesquisas científicas esclarecerem bastante o assunto, apenas aqueles que experimentaram a realidade da vida após a morte são os que podem nos dar uma ideia do que acontece quando morremos. Como Ian McCormick, um neozelandês, ele passou por uma experiência transformadora em consequência de seu fantástico encontro com a morte e a vida depois dela. Fato ou ficção? Você decide. Depois de ver o próximo episódio. Uma breve visão da eternidade. Uma história verdadeira. Em 1900, creio que no final dos anos 70, vi um filme chamado Alegrias de Verão, que falava de dois garotos californianos com suas pranchas de surf, viajando pelo mundo em busca do verão interminável, nenhum inverno e a onda perfeita. Ele me conquistou e eu pensei, esse sou eu. Viajei durante 2 anos pela Austrália, sudoeste da Ásia, Bali, Sri Lanka, Malásia, e fui parar numa pequena ilha chamada Maurício. Lá havia um ótimo surf e local para mergulhar. Eu surfei e mergulhei e levei a vida dos pescadores crioulos Simone e Daniel, do Dune, num lugar chamado Baía de Tamarim.